Olá, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa terceira mesa do dia de comunicações, e o tema dessa mesa é mística oriental e ocidental, não é? Então nós teremos aproximadamente 20 minutos de exposição de cada um, não é, dos palestrantes, e depois abrimos para as perguntas, tá? Então eu passo a palavra ao nosso primeiro palestrante, Daniel Rodrigues Plácido, não é? Bacharel em Filosofia pela FEFELESH USP, com o tema, desculpe Daniel se pronunciar errado, Sohrawardi e as origens da noção de mundo imaginal. Bom dia, tudo bem? Bom, eu também tenho dúvida como que é a pronúncia correta, tem a professora Mônica aqui, ela deve saber, talvez, mas eu acho que é Sohrawardi, né? Sohrawardi e as origens da noção de mundo imaginal. Preparei um textinho que eu vou ler, e o Lincoln aqui vai me moderar de forma, né, rigorosa, ele já avisou. O filósofo e orientalista francês Henri Corbin cunhou e disseminou contemporaneamente a expressão mundo imaginal, mundos imaginares, em árabe, Olam al-Mital, para explicitamente diferenciá-lo da noção de mundo imaginário. Em geral, Corbin apresenta o imaginal com base no pressuposto de uma estrutura quadripartite de mundos, aceita pela, entre aspas, teosofia oriental, a qual incluiria concepções tão diversas quanto a filosofia iluminacionista de Sohrawardi, da sua escola Isharak, por sua vez, uma declarada continuação da filosofia oriental de Avicena, a filosofia místico-visionária de Ibn Arabi, a filosofia transcendental de Mullah Sadra, renovadora da tradição sohrawardiana, e outras mais. Esses quatro mundos são o mundo das inteligências puras ou querubínicas, Jabarut, o mundo da alma, Malakut, o mundo físico sensível, Mulk, e ainda o mundo imaginal, considerado a borda ou limiar do Malakut. Se trata de uma visão sintética, deixando de lado as diferenças e peculiaridades da noção de imaginal e a variação do número de mundos nos diversos autores e filosofias citadas. Contudo, em obras como Corpo Espiritual e Terra Celestial, Corbin também simplifica esse esquema. Ele aceita um plano de 3 mundos apenas, Jabarut, Malakut e Mulk, identificando o Malakut e o mundo imaginal com a noção de alma do mundo. Qual é a função e sentido desse mundo imaginal? O mundo imaginal e as formas imaginais correlatas são compreendidas pela mediação entre o mundo intelectual e o mundo sensível. É o mundo intermediário, o intermundo. O imaginal imaterializa as formas sensíveis e também imaginaliza as formas puras intelectuais, dando-lhes forma e dimensão. O mundo imaginal cria símbolos, por um lado a partir das formas sensíveis, por outro a partir das formas intelectuais, e assim a faculdade imaginativa não deve ser confundida com a fantasia e suas extravagâncias. Ela é a imaginação verdadeira, tal como a chamavam os alquimistas ocidentais, Paracelso e Jacob Böhme. Ibn Arabi já havia confirmado a imaterialidade do poder imaginativo ao diferenciar as formas imaginárias em si, tal como subsistem no Malakut, e as formas imaginárias capturadas e imanentes na consciência imaginativa do homem nesta terra. Aquelas são no mundo da alma manifestações imaginárias, epifanias, teofanias, das formas intelectuais puras do Jabarut, enquanto estas últimas são manifestações das formas imaginárias do Malakut, na consciência imaginativa do homem. Essas imagens metafísicas não podem prescindir de um órgão espiritual, da imaginação ativa como faculdade espiritual. Corbin também diz a Lures que tanto as almas celestes quanto as almas humanas ou terrenas devem reger e governar os corpos físicos, e para tal precisam imaginar. Abaixo do mundo das inteligências querubínicas está o mundo dos símbolos, ou seja, o imaginal. Essas almas celestes inspiram as visões simbólicas dos profetas e místicos, através da imaginação enquanto um órgão. Ademais, elas auxiliam pessoalmente a alma humana durante a sua condição post-mortem, em seu dever póstumo, para se elevar paulatinamente até o mundo das puras inteligências. A alma necessita ser envolvida pelo corpo sutil celestial, estruturado pelas imagens, símbolos e sonhos engendrados pelas almas celestes. O mundo dos símbolos e das imagens arquétipos é ainda o mundo da recordação, pois as almas celestes
guardam as impressões ou digitais de todas as coisas particulares. Era um filósofo visionário persa, Shahabuddin Yahya Sohrawardi, que aparecerá uma formulação filosófica pioneira e sistemática da noção de mundo imaginal dentro da filosofia islâmica. Sohrawardi nasceu em Zanjan, no noroeste do Irã, no nosso calendário em 1155. Se formou em filosofia e jurisprudência na região do Azerbaijão Oriental, onde teve contato com as ideias zoroastrianas e maniqueístas. Passou um tempo na Anatólia e depois foi para Alepo, na Síria, onde foi preso por ordem do sultão, o famoso Saladino, entre aspas, das Cruzadas, pressionado pelas intrigas dos ulemás quanto à ortodoxia do nosso filósofo, e morreu em condições não esclarecidas, por volta de 1191 do nosso calendário. Além de possíveis influências do sufismo, recebeu influências avicenianas, aristotélicas, platônicas e zoroastrianas. Sohrawardi, criador e expoente máximo da filosofia iluminacionista, ou da teosofia da luz, pretende continuar uma ancestral corrente de sábios inspirados. Aqui eu vou citar o Sohrawardi, abre aspas. Em tudo o que eu disse sobre a ciência das luzes, fui assistido por aqueles que percorreram o caminho de Deus. Esta ciência é a mesma intuição do inspirado e iluminado Platão, guia e mestre da sabedoria, e daqueles que estiveram antes que ele, desde a época de Hermes, o primeiro dos sábios, incluindo vigorosos pilares da sabedoria, como Empédocles, Pitágoras e outros. As palavras dos antigos são simbólicos. Um símbolo não pode ser refutado. Essa é também a base da doutrina oriental da luz e da obscuridade, que foi a essência dos sábios da Pérsia Antiga. Não se trata da doutrina dos magos infiéis, nem da heresia de Mani, tampouco da doutrina que leva a associar outros deuses com um único Deus. O próprio Platão afirmou que se despojou da obscuridade e contemplou a luz. Os sábios das Pérsia e da Índia, sem exceção, estiveram de acordo com isso. Se há alguém que não dá crédito a essa demonstração, e a quem isso não é suficiente, que se empreenda ao seu redor em exercícios espirituais, e que se coloque na escola dos mestres em contemplação. É delas que nos informa Zoroastro. Fecha aspas, é uma citação do livro da Sabedoria Oriental, não? Ou da Teosofia Oriental, como o Corban traduz. Não? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho a metafísica do Sohrawardi e como se enquadra nela a questão do imaginal. Para entender melhor a concepção sohrawardiana de imaginal, é preciso falar um pouquinho da sua cosmologia, conquanto sumariamente. Para Sohrawardi, luz e ser se identificam, e como é da natureza da luz se difundir, sua metafísica pressupõe uma espécie de emanação contínua da luz. Segundo Tobajas, a cosmologia e metafísica de Sohrawardi, com ressonâncias zoroastrianas e também avicenianas, podem ser resumidas da seguinte forma. A luz das luzes é a origem primeira de tudo. Enquanto luz projetada, a luz das luzes é a luz da glória. Esta é uma espécie de condensação inicial, fonte do ser, e dá lugar a uma primeira luz arcangélica, um primeiro intelecto. De acordo com Tobajas, da relação entre a primeira luz arcangélica e a luz da glória, surgirá uma segunda emanação, o arcanjo, e da relação entre o primeiro e o segundo, surge um terceiro arcanjo, e assim sucessivamente. Todo o universo é, para Sohrawardi, aqui fazendo ressoar a tradição persa, uma sucessão de planos correspondendo a uma progressiva difusão e degradação da luz, distanciando-se de sua origem até a treva pura. As sucessivas emanações são um conjunto de hierarquias angélicas. As diversas ordens angélicas manifestam os diversos graus de luz. Os arcanjos primordiais formam a primeira hierarquia angélica, correspondendo ao mundo das inteligências querubínicas de Avicena, o mundo das mães, ou a ordem, dá para chamar assim, longitudinal, pois aqui cada um procede do anterior, em verticalidade. Cada arcanjo se situa entre dois outros, sendo dominante ou ativo em relação ao que o segue e passivo em relação ao que o precede. Este mundo, devido a seu caráter dúplice, também terá uma dupla geração. Do seu aspecto ativo, procedem a ordem latitudinal, pois aqui todos os arcanjos derivam da ordem longitudinal, anterior, e não uns dos outros. São os arcanjos arquétipos, ou senhores da espécie, cujo sentido podemos aproximar do das ideias platônicas.
e do seu aspecto passivo procedem os astros fixos, o cosmo visível, sendo este como uma materialização das substâncias angélicas, das luzes ou intelectos. Da ordem latitudinal emana, por sua vez, uma terceira ordem de luzes, intermediária entre os senhores das espécies, os arcanjos arquétipos e os indivíduos, pelas quais aqueles governam estes últimos. São os anjos almas, anjos particulares de cada individualidade espiritual. Cada espécie corporal que existe neste mundo é uma projeção de seu anjo, resultado da atividade contemplativa do senhor de sua espécie, que constitui o seu arquétipo ou sua realidade plena. Cada espécie no mundo físico é a teurgia ou imagem do seu anjo próprio, e a teurgia constituída pela espécie humana tem seu próprio senhor, é o anjo Gabriel, anjo do conhecimento e da revelação, identificado na tradição corânica com o Espírito Santo e na tradição filosófica com o intelecto agente. É a 10ª inteligência do pleroma de Avicena, e para Sohravardi se encontra dentro da ordem latitudinal, com os demais senhores das espécies. Ele é a natureza perfeita para a espécie humana. Cada ser humano tem também, enquanto indivíduo e não espécie, um anjo pessoal, que faz parte dos anjos almas, mediador entre os senhores das espécies e os indivíduos do mundo físico. Cada alma tem uma contraparte angélica, da qual se separou, caindo neste mundo de exílio e a qual precisa se unir de novo. Esse anjo preexiste ao nascimento terreno do homem e com ele está chamado a se reunir na hora da morte. Pode ser também denominado gênio celestial, sol do coração, guia de luz, etc. Esses anjos almas povoam o mundo intermediário ou imaginal, no qual tem lugar as inspirações proféticas e as visões teofânicas. Segundo Edrizzi Fernandes e Cecília Cavaleiro de Macedo, Sohravardi mantém um sistema cosmológico de fundo ptolomaico, com a Terra imóvel ao centro, contendo 11 esferas, às vezes variando nos números, na seguinte ordem. Primeiro, a grande esfera do movimento diurno, a qual move as demais. Segundo, a esfera das estrelas fixas. Depois, a esfera de Saturno, a esfera de Júpiter, a esfera de Marte, a esfera do Sol, a esfera de Vênus, a esfera de Mercúrio, a esfera da Luz e as esferas do Éter e Zanharir, não sei se é essa a pronúncia, fronteira da Terra. A grande esfera, a primeira, é a fronteira entre o material e o imaterial, em cuja superfície convexa está, entre aspas, situado o mundo imaginal. Aqui para o Sohravardi, o importante é a fronteira, a grande esfera. Não é como Aristóteles, o mundo sublunar e o mundo supralunar. É diferente um pouco aqui nesse sentido. A luz emanando, ao passar incólume pela grande esfera e chegar na segunda esfera, se refrata e espalha, dando origem às estrelas fixas, ao Sol e aos planetas, diminuindo sua intensidade até chegar na Lua, sem luz própria. Já no plano de luzes, Sohravardi concebe essa seguinte ordem de mundos. Primeiro, o mundo das luzes dominantes ou da luz pura. Segundo, o mundo das luzes regentes ou organizadoras. Terceiro, o mundo dos istmos ou barreiras. Quarto, o mundo das figuras incorpóreas ou imagens suspensas e iluminadas, ou seja, o mundo imaginal. Sob um outro enfoque, ele muda um pouquinho o nome aí dos mundos, né? Ele vai falar o seguinte, numa outra concepção. Primeiro vem o mundo dos intelectos ou inteligências, o Jabarut. Depois vem o mundo da alma, o Malakut, contendo as almas celestes e as almas humanas. Depois o mundo do domínio, o Molk, e do corpo material. E ainda pode ser acrescentado um quarto mundo, que é o mundo imaginal, o mundo das figuras incorpóreas. Esse último mundo é situado além do Monte Kaf, a mítica cadeia montanhosa que circunda a Terra. Também é chamado de confluência de dois mares, ou seja, entre os sentidos e o intelecto, é onde há uma mistura. Então, dois mares estão confluindo, os sentidos e o intelecto, é a zona intermediária. É também chamado de cidade do não-lugar, oitavo clima, pois estaria além dos 7 climas da geografia ptolomaica. É também identificado na tradição iraniana com as cidades místicas de Jabalka, Jabarsa e Hurkalia, e com a terra do imã oculto no xiismo. O imaginal é o lugar onde o corpo se espiritualiza e o espírito se corporifica. Então, as duas coisas. É o espaço das visões proféticas e das experiências místicas. O viajante não chega aí, pois ele próprio é esse espaço. Está dentro, é o mundo da alma, o mundo interior.
O Corban também chama, às vezes, o Jabarut de Oriente Maior, o Malakut de Oriente Menor, e ele falaria que o imaginal que estaria entre eles seria o Oriente Médio. Né? Mas dependendo do caso, conforme a alma vai se elevando por esses mundos, né, ele muda um pouquinho os termos. Por exemplo, o Ocidente seria o mundo material, o mundo físico, a terra do exílio. Mas ele diz, conforme a alma vai subindo, vamos dizer assim, por esses mundos, ele diz que, por exemplo, quando ela chega no Jabarut, o Malakut passa a ser o Ocidente em relação a essa nova posição, a um deslocamento. Né? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho a origem dessa noção da alma do mundo, ou seja, uma origem de uma noção de uma ideia de um mundo intermediário na tradição grega. Né? Os filósofos islâmicos tiveram contato com a tradição filosófica grega, tanto com a corrente aristotélica quanto com a corrente neoplatônica, não obstante a miúde de modo confuso e desfigurado. Este processo de conexão e cruzamento entre a filosofia grega e a filosofia islâmica tem em Al-Kindi, Avicena, Al-Farabi e outros seu elo de ligação, fundamental para os autores posteriores. Naturalmente, esses filósofos islâmicos reinterpretaram a tradição filosófica helênica à luz do Islã, consoante seus motivos e problemas filosófico-religiosos. Visando este quadro mais amplo de recepção e reinterpretação da tradição filosófica helênica pela filosofia islâmica, vamos destacar agora a noção de alma do mundo, de mundo intermediário, na tradição neoplatônica. Eu não vou recuar tanto até Platão, iria muito longe. Né? Na arquitetura metafísica do neoplatonismo de Plotino, do uno por processão deriva o nous. Do nous, por sua vez, procede a alma, a qual se volta para mirá-lo e contemplá-lo. Sua relação com o nous é análoga à relação entre matéria e forma, indeterminado e determinante. A alma é o pensamento e a atividade do nous, assim como este é pensamento e atividade do uno. A alma é como um simulacro e imagem do nous, e através dele contempla o uno como diante de um reflexo especular, ou espelho noético. Metaforicamente, o uno seria a fonte primeira da luz, o intelecto o sol e a alma a lua, a receber a luz do sol, a luz do intelecto. Cada nível do processo é imagem do nível superior e modelo para o nível subsequente. O intelecto, o nous, é a imagem do uno, a alma é a imagem do intelecto e o mundo sensível é a imagem do mundo inteligível. Segundo Giovanni Reale, a alma consegue pensar na medida em que mira e olha para seu pai, o nous. Todavia, sua essência não é propriamente o pensar. É antes produzir e dar vida a todas as outras coisas para as quais se volta, dar-lhes a ordem e a direção. O uno deve gerar o nous para poder pensar, tornar-se alma e gerar todas as coisas do mundo visível. A alma é a última das realidades inteligíveis e causa produtora do mundo sensível. Apesar disso, ela não se mistura realmente com o corpóreo, como óleo e água justapostos não se misturam. A alma permanece sempre incorpórea, mesmo gerando e tendo contato com o corpo. É capaz de simular as características dos corpos sem realmente tê-las. A alma pode adentrar inteira em todas as partes, sem se dividir como os corpos. Ela é divisa e indivisa, uma e múltipla, unidade e pluralidade ao mesmo tempo. Apesar de falarmos da alma de forma unívoca, encontra-se na filosofia de Plotino, na verdade, uma multiplicidade relativa dentro do âmbito anímico, a qual pode ser assim esboçada segundo Giovanni Reale. Primeiro, a alma suprema ou universal, pura e íntegra, mantém a união com o nous e não tem relações com o mundo sensível. Segundo, a alma do todo ou alma do mundo e do universo sensível, projeta e governa o universo, tendo relação com o corpóreo, porém permanece ainda na esfera inteligível, sem ser afetada pelos corpos. O corpo a ela se liga por irradiação, mas não o contrário. E por fim, as almas particulares das estrelas, homens e demais seres vivos, que efetivamente descem nos corpos. Então, a alma do mundo e as almas particulares derivam da alma suprema, da primeira. Ora, dessa forma, a alma não perde sua unidade em meio à multiplicidade. Não, porquanto mesmo as almas particulares estão presentes em acto na alma universal, distintas, mas não separadas dela. A alma do mundo ou do universo é a borda ou franja da alma suprema, a produtora do mundo físico-material. Ela põe a matéria e depois lhe dá forma conforme o desenho ou modelo racional do Logos.
Então, desse ângulo de observação, o demiurgo é também a alma. Nossa, demorei mais do que esperava. Então, vou fazer o seguinte aqui para fechar. A questão da alma do mundo para o Sohravardi, né? E aí tem um autor francês que foi aluno do Corbin, Jean Ben, ele diz o seguinte: não é a mesma coisa a noção de imaginal e alma do mundo. Né? Os filósofos islâmicos, Sohravardi, Ibn Arabi, eles vão recolocar, eles vão transfigurar essa alma do mundo dentro de um outro esquema metafísico, que aí é misturado com o aristotelismo, com a Avicena. Né? O importante para o Sohravardi é que a alma do mundo não é bem que ela é uma hipóstase ou ela é uma substância metafísica ou que ela é alma cósmica. O que importa para ele é que a alma do mundo, de alguma maneira, ela permite uma produção imaginativa, que é uma espécie de emanação de Deus. Né? Então, esse mundo, ele permite uma ligação entre o sensível, o mundo material, e o mundo inteligível. E o Lincoln está dizendo que acabou meu tempo, eu vou me submeter aqui. Gente, obrigado. Aqui ficou um pouco truncado, mas acho que eu joguei algumas coisas aqui para discutir depois. Obrigado. Obrigada, Daniel. Não se preocupe, depois no final tem a discussão e aí você pode até esclarecer mais algumas coisas, né? Até com relação às perguntas que vierem, né? Bom, então, vamos à segunda apresentação dessa mesa, não é? Com o professor Dr. Rogério Soares da Costa, professor de Epistemologia e Filosofia da Ciência da UERJ, que vai palestrar sobre o tema Mística Oriental e Ocidental, um estudo a partir de R.C. Zermelo. Obrigada. Bom dia a todos. Deve estranhar o que o professor de Epistemologia e Filosofia da Ciência está fazendo aqui, falando sobre mística, né? Mas é parte da meus atuais interesses, aliás, interesses perenes, por assim dizer, com relação à religião e mística em particular. Em filosofia da religião, é a parte que mais me interessa, é justamente a questão da mística, porque eu me interesso bastante sobre a questão da relação entre a mística e o discurso apofático, né? A impossibilidade de falar sobre o divino. E de certa forma eu estou em busca, ou pelo menos eu penso numa certa afirmação da mística como um conteúdo universal das religiões, né? Das grandes religiões, que poderia colocá-las em diálogo, né? Não um diálogo não teológico, mas um diálogo a partir da mística, né? Mas isso eu não sei onde é que vai parar, né? Mas eu vou falar hoje do Robert Charles Zenner, que era professor em Oxford, e ele basicamente sobre o estudo que ele faz num livro chamado Mysticism, Sacred and Profane, que é bastante interessante. É uma obra de 57, não é uma obra muito recente, mas é uma obra interessante porque Zenner era professor de ética e religiões orientais, né, em Oxford, e ele teve uma vida bastante interessante. Ele foi oficial de inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial, depois foi para Oxford e acabou se tornando professor de estudos orientais, onde ele traduziu muita coisa, por exemplo, uma edição muito boa das escrituras hindus, que são de autoria dele, e ele escreveu extensamente sobre o zoroastrismo. Ele era um especialista em zoroastrismo, tem livros bastante interessantes sobre Zorvan, e uma série de livros sobre zoroastrismo e mística islâmica, e mística em geral. E aqui nesse livro ele tem um objetivo. O objetivo dele é dizer o que é a mística e como ela se divide. Então ele empreende inclusive uma pesquisa empírica, que depois eu vou falar qual é, que é uma pesquisa bastante interessante, mas ele faz uma pesquisa sobre a mística e quer determinar que tipos de mística existem e o que cada uma alcança. Então basicamente vai ser isso. O professor Robert Charles Zenner, orientalista e especialista em religião comparada, originalmente ele era suíço, mas é naturalizado britânico, sucessor de Sarvepalli Radhakrishna,
na cadeira de Religiões Orientais e Ética em Oxford, assim define a experiência mística em sua obra seminal Mysticism, Sacred and Profane. Essa é a definição dele. Cito: mística são experiências preternaturais nas quais a percepção sensível e o pensamento discursivo são transcendidos em uma apercepção imediata de uma unidade ou união, a qual é apreendida como algo que está para além e transcende a multiplicidade do mundo tal como o conhecemos. Fim de citação. Ele não identifica a mística, por exemplo, aqui ele fala claramente, né, com coisas que geralmente as pessoas no discurso comum atribuem à mística, como visões, audições, locuções, telepatia, telecinese, esse tipo de coisa. Não é nada desse gênero, é um tipo de experiência de união, né, em que sujeito e objeto são obliterados e que está para além de todo o discurso, de toda a palavra. Você não consegue descrever essa experiência, né? E no curso dos seus estudos, o Zenner identificou 3 tipos de mística, né? Existem 3 modalidades básicas de experiências místicas. A primeira, que ele chamou de experiência pan-enhênica, né, de tudo no um, né, que tudo é um. Essa é o primeiro tipo de experiência. A segunda experiência, que é a experiência do isolamento do eu, cujos modelos são Kaivalya do Sankhya Yoga e a realização da identidade de Brahman Atman nos Upanishads e no Advaita Vedanta, né, basicamente, para ele identifica esse tipo de experiência mística. Isolamento do eu, ele chama. Ele vai explicar o que é o eu aí em termos, por exemplo, do Sankhya Yoga, em termos de Purusha, né? E o terceiro tipo é o retorno do eu a Deus, ou seja, a imersão em Deus em uma união profunda na qual todo o resto desaparece, restando somente a face de Deus, né? Como alguns místicos islâmicos falam, né? A face de Allah. Zenner divide ainda essas 3 modalidades de experiência mística em 2 categorias, né? Dentro dessas 3 ainda é uma segunda divisão. A primeira divisão é mística natural, que corresponde principalmente à experiência pan-enhênica, essa é a mística natural, e mística religiosa, que abriga as experiências de isolamento do eu e de união, retorno a Deus. Essas 2 últimas são abrigadas sob essa categoria de mística religiosa. E dentro dessa última categoria de mística religiosa, é possível ainda dividir as experiências em mística monista e mística teísta, né? Ele diz o seguinte, sobre a mística natural, eu cito: é a experiência da natureza em todas as coisas, a mística natural, né? Ou de todas as coisas sendo uma só. Em todos os casos, a pessoa que tem a experiência parece estar convencida de que o que ela experimenta, longe de ser uma ilusão, é, ao contrário, algo muito mais real do que aquilo que ela experimenta normalmente por meio dos seus 5 sentidos, ou que ela pensa com sua mente finita. Isso significa, na sua mais alta expressão, transcender o tempo e o espaço, no qual um modo de ser infinito é realmente experimentado. Fim de citação. Agora, a mística natural tem alguns problemas. Ele põe algumas questões. Aparentemente, a mística natural, 1, pode acontecer subitamente e sem nenhuma preparação prévia de ordem ascética. Você pode estar no ônibus e acontecer. 2, pode acontecer independentemente de formação ou afiliação religiosa, indiferentismo religioso, agnosticismo ou até mesmo ateísmo. O ateu poderia passar por essa experiência. 3. Pode se dar a partir do uso consciente de drogas, como mescalina e outros tipos de drogas alucinógenas, como aliás comprovaram pessoalmente Aldous Huxley, William James e o próprio Robert Charles Zenner. Ele toma mescalina. Essa experiência empírica que ele faz. Ele toma mescalina para ver se realmente dava essa onda toda. E ele diz que não, dá. É fantástico, ele tem a experiência dele, narra a experiência dele, é bastante interessante. E uma outra característica
é que a mística natural pode estar associada a quadros clínicos de loucura e mania, né? E, por último, ela pode conduzir à dissolução da personalidade sadia. Esses são os perigos da mística natural, que ele identificou na sua pesquisa, né? E eu cito, só para ilustrar esse ponto, vou citar uma passagem do William James falando sobre a mística natural. Cito: retornando às minhas próprias experiências, todas elas convergem para um tipo de intuição para a qual eu não poderia deixar de atribuir alguma significação metafísica. A nota característica delas é invariavelmente uma reconciliação. É como se os opostos do mundo, cuja contradição e conflito criam todas as nossas dificuldades e problemas, fossem dissolvidas na unidade. Elas não somente, enquanto espécies diferenciadas, pertencem a um e mesmo gênero, mas uma dessas espécies, a mais nobre e melhor, é ela mesma o gênero e assim absorve o seu oposto nela mesma. Esse é um dizer obscuro, eu sei, quando expresso assim em termos da lógica comum, mas não consigo escapar totalmente da sua autoridade. Aqueles que têm ouvidos, que ouçam. Para mim, o sentido vivo dessa realidade somente aparece no artificial estado mental místico. Isso é das variedades sobre a experiência religiosa do William James. O escritor britânico Aldous Huxley, autor do famoso romance Admirável Mundo Novo e do ensaio As Portas da Percepção, fez uso de mescalina para, segundo ele, expandir sua percepção da realidade. O resultado foi uma típica experiência de mística natural, a qual o autor identificou com as experiências dos místicos hindus, budistas e cristãos. Tal identificação para Tsender resulta em um desafio para a mística religiosa. Aí que é o ponto. Se, de fato, Huxley alcançou por meio de drogas uma legítima experiência mística como aquelas que as religiões exibem, então não seria possível furtar-se à conclusão de que os místicos não passariam de desequilibrados ou de drogados. Essa seria a consequência, né? O Huxley tomou mescalina, teve essa experiência e meio que propagou a ideia segundo a qual essas experiências estavam à mão de qualquer um que usasse drogas alucinógenas. Então o Tsena disse: olha, não é assim. Contudo, segundo Tsena, há uma diferença radical entre as experiências místicas religiosas e a experiência de Huxley, sob a influência de mescalina. Pois no misticismo estritamente religioso, seja ele hindu, cristão ou islâmico, todo o propósito do exercício é concentrar-se na realidade última, até a completa exclusão de tudo mais. E tudo mais significa o mundo fenomênico, ou, como os teístas afirmam, tudo que não é Deus. Essa é a grande diferença. Em vez de uma união com a natureza, com o mundo, é um afastamento do mundo. O mundo desaparece para que apareça somente a realidade última, seja ela qual for. Isso significa um total e absoluto afastamento da natureza, um isolamento da alma dentro dela mesma, seja para apreender a si própria como Deus, ou para entrar em comunhão com Deus. O estado místico, o qual o homem religioso deseja, é o reverso da experiência mística natural. É o corte de todos os fios que ligam alguém ao mundo. A fixação em quietude na própria alma imortal e, finalmente, o oferecimento dessa alma a seu Criador. O primeiro estágio é aquele ao qual o monista aspira, desse de isolamento do eu. O segundo está para além dele e parece ser alcançado somente com a ajuda ativa de Deus, a graça, que é percebido como algo diferente da alma imortal. O primeiro tipo pertence à mística de isolamento do eu, e o segundo, à mística de união com Deus. Então, na mística religiosa tem esses dois tipos, mística de isolamento do eu e mística de união com Deus. Sobre a mística de isolamento do eu, ele dá um exemplo, que é o exemplo do Sankhya Darsana, de Kapila, que é o isolamento, Kaivalya, de Purusha de Prakriti, né? A discriminação entre o composto psicofísico, Prakriti, formado pelas três gunas, Sattva, Rajas e Tamas, e a alma aí, uma tradução possível, Purusha, né? Aí ele cita aqui o Sankhya Karika. Cito: a natureza, Prakriti, sendo aquilo a ser experimentado, depende da alma, Purusha, do observador, e a alma, Purusha,
busca a beatitude final, assim como ela busca lançar fora os tipos de dores, os quais, realmente distintos dela, derramaram-se sobre ela por estar à sombra do intelecto, não reconhecendo assim sua distinção de tudo isso. Essa beatitude final é produzida pela discriminação entre a natureza, prakriti, e a alma, prusha. A tal fim não é possível sem ela. Fim de citação. Então a ideia da discriminação entre prusha e prakriti, que seria o ideal desse tipo de mística de isolamento do eu. É claro que chamar prusha de alma ou de eu é problemático, mas é o modo mais próximo que ele encontrou para transmitir esse tipo de ideia. Né? E o outro tipo de mística religiosa, que também é radicalmente diferente da mística natural, é a mística teísta. Ele diz o seguinte: o místico teísta clássico tem como objetivo uma total imersão em Deus. Em seus esforços ascéticos, não são jamais suficientes para alcançar tal experiência de união. Ou seja, a ascese pode ser uma condição necessária, mas de modo algum é uma condição suficiente, porque Deus é livre. Né? Em última instância, é sempre Deus que livremente concede sua graça ao devoto. Essa seria a mística teísta. Né? Então, no caso da mística teísta, a união é com Deus, mas o fruto último, né, a experiência mística, ela não advém dos esforços ascéticos. Ela necessita, por assim dizer, como um prolegômeno, mas ela não gera a experiência mística. E eu vou citar aqui dois místicos. Os dois são pouco conhecidos e um pelo qual eu tenho bastante apreço. O primeiro é Gregório Palamas, que era arcebispo da Tessalônica no século XIV, que defendeu a mística dos exicastas na Igreja Oriental. Ele escreve um livro chamado As Tríadas, um livro bastante interessante, e ele diz como é que é essa relação com Deus, essa relação mística. Eis porque todo crente deve separar Deus de todas as suas criaturas, pois a cessação de toda atividade intelectual e a união resultante com a luz do alto é uma experiência e um fim deificantes, garantidos somente àqueles que purificaram seus corações, coração aí é nous, é o termo grego, e receberam a graça. E o que eu direi dessa união? Quando a breve visão é ela mesma manifestada somente aos discípulos escolhidos, apartados pelo êxtase de toda a percepção dos sentidos ou do intelecto, admitidos à verdadeira visão porque cessaram de ver e foram dotados com sentidos sobrenaturais para a sua admissão ao incognoscível. Fim de citação. Isso está nas Tríadas de São Gregório Palamas. A segunda citação é do Heinrich Zuso, no seu pequeno livro do Eterno, também um místico do século XIII ou XIV, não lembro agora, século XIII, da mística renana. Ele diz o seguinte, cito: acontece sem dúvida que, quando o servo bom e fiel entra na alegria do seu Senhor, ele fica intoxicado com a abundância imensurável da casa divina, pois de uma forma inefável acontece a ele o mesmo que a um bêbado que esquece de si mesmo e que não é mais ele mesmo. Está totalmente morto para si mesmo, inteiramente perdido em Deus. Passou para ele e se tornou um só espírito com ele em todos os aspectos, tal como uma pequena gota d'água lançada em uma grande quantidade de vinho. Contudo, o seu ser permanece, embora em uma forma diferente, em uma glória diferente, em um poder diferente, e tudo isso acontece ao homem através do seu completo abandono de si mesmo. Fim de citação. Para concluir, a conclusão de Tsener, em seu livro, é de que a experiência mística monista, que, segundo ele, caracterizaria o Advaita Vedanta, de Sankaracharya, aos olhos do teísta, não seria mais do que uma experiência de isolamento do eu. Primeiro passo necessário, porém não suficiente, para uma verdadeira experiência com o princípio último das coisas, Deus. Por outro lado, para o monista Advaita, a experiência mística cristã não seria mais do que Bhakti, a devoção a uma divindade particular, cuja natureza está abaixo da experiência da não-dualidade absoluta. Esses seriam os resultados da pesquisa dele, que desses três tipos de mística,
né? Você pode, na mística religiosa, você pode ficar com duas visões. Ou a visão oriental, por exemplo, de Shankara, que a experiência mística com Deus é uma experiência somente de bhakti, de devoção a uma divindade particular, ou a experiência teísta, que você poderia colocar muçulmana, cristã, ou talvez judaica, segundo a qual a experiência mística é somente a verdadeira quando num estado de total imersão em Deus. Obrigado. Muito obrigada, professor Rogério. Agora passamos à terceira comunicação da mesa com o Dr. Walter José Maria Filho, doutor em filosofia aqui pela FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Né? A comunicação sobre o título Quem é esse tal de Gelassenheit? Né? Então, eu passo a palavra. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite e espero estar aqui no próximo. Vou falar sobre Mula Sadra, né? Henri Corbanhas e as penetrações metafísicas. Minha comunicação, eu vou abordar o Gelassenheit, como já foi falado. E, na verdade, o Gelassenheit é um termo criado pelo monge dominicano chamado Maître Eckhart, que viveu entre 1260 e 1328. Ele pregava usando o chamado o alemão baixo, né, chamou o médio alemão, que era o alemão que as pessoas iletradas usavam, né? E uma das condenações que ele sofreu, e alguma das críticas, foi pelo fato de ele fazer questão de pregar para os iletrados. A isso ele dizia, se não fazer os sermões para os iletrados, eles nunca se tornarão letrados. E não há sentido nenhum em pregar para pessoas letradas, né? E isso tinha, sob o ponto de vista doutrinal, poético e metafísico, era ótimo, porque o Maître Eckhart, ele tinha uma capacidade de interpretar a Bíblia e os versículos bíblicos, dando a eles imagem, isso é muito importante, e inventando palavras novas. Não é à toa que o Heidegger, não é uma das influências do Maître Eckhart. No Caminho do Campo, escreve Heidegger, citação, como diz o velho mestre Eckhart, junto a quem aprendemos a ler e a viver, um parênteses, o Maître Eckhart era considerado, por ser monge dominicano, mestre da leitura e mestre do viver. Então, mestre da leitura, Leser, Meister, mestre da leitura, Lese, ler. E Lebermeister, mestre da vida, de vida. No texto O Caminho do Campo, né, o Heidegger coloca essa influência e essa admiração pelo Maître Eckhart. Continuando, Heidegger termina assim o texto chamado O Caminho do Campo, Weltweg. Ele diz, espero que vocês guardem essa frase, é naquilo que sua linguagem nos diz, não diz, que Deus é verdadeiramente. Grife a palavra Deus. No caso do Gelassenheit, que para mim sempre é uma palavra de difícil tradução, muitos preferem, já vai logo no dicionário, já está lá, está escrito lá, calma, serenidade. Os franceses traduzem por serenidade, eu acho errado. Outros, por sua vez, traduzem por desapego, eu quase cometi esse erro. Mas não é bem assim, porque o que fazia Maître Eckhart? Ele ia na Bíblia, pegava a palavra, e aí transformava essa palavra em um estado.
No caso do Gelassen, seria... Gelassen é o passado do verbo lassen, que é deixar. Gelassen seria, grosso modo, o deixado, né? A palavra Gelassen vai aparecer no Sermão 43, Lucas capítulo 7, versículo 14, quando Jesus faz o adolescente ressurgir, renascer. É aí que aparece a palavra Gelassen. E no mesmo sermão, ele vai comentar, Timóteo capítulo 5, versículo 5, ele vai falar sobre a viúva. Ele vai dizer, a viúva é aquela que é deixada. Ok? A viúva é aquela que é deixada. Não vou falar depois que a viúva é aquela que tem que ficar rezando e não arrumar mais namorado. Não é aqui a nossa finalidade, né? Perseguir as viúvas. Mas ele tiraria algo como a viuvez. Eu posso criar a partir do sermão um outro sermão. Então eu digo, olha, todos nós somos viúvos. Na medida em que somos deixados, todos nós somos viúvos. Aí a ideia de viuvez não vai ser só sobre o humano. A viuvez será dado também às coisas. Então o que o Maître Eckhart faz? Ele pega a Bíblia e transforma em um conceito ou em um estado. É isso que ele faz com o Gelassenheit. A viúva, no alemão antigo, etimologicamente, significa aqui é deixada só. É o especialista em Maître Eckhart, Quint, né? E aí, então o que vai dizer o Maître Eckhart? Vai dizer, a viúva é aquela que permanece sozinha. Não é? Então o que ele vai pegar? Não, ele diz, ist gelassen, hat gelassen. Ele vai dizer, au Gelassenheit. Gelassenheit é o que é deixado. Ok? O que é deixado. Mas o deixado não significa somente o que é abandonado. Tá? Quando o Heidegger pega essa palavra, é num texto dele, de 1959. Em 1959, ele é convidado a fazer um discurso comemorativo em homenagem a um músico lá da cidade de Mensekirch. E nesse discurso comemorativo, o Heidegger trata, entre outras coisas, as diferenças entre pensamento calculante e pensamento meditativo. Ele vai dizer que o pensamento calculante vai desembocar nessa questão da tecnologia, não é? E nessa tragédia toda que a gente está vendo hoje em dia. E aí o Gelassenheit entra no seguinte momento: como devemos nos colocar em relação aos objetos da técnica. Heidegger vai dizer, devemos nos colocar aqui de tal maneira que devemos dar para eles um sim e ao mesmo tempo um não. Um sim no uso cotidiano e um não na medida em que a gente os deixa lá. Eu vou fazer uma pequena citação. Eu vou já falar para não encher vocês muito. Ele vai falar isso já no meio do texto. Ele diz: uma velha palavra se oferece a nós para designar essa atitude de sim e não, ditos conjuntamente ao mundo técnico. É a palavra Gelassenheit, né? Os franceses ele vai usar essa expressão Gelassenheit zur Dingen, ou seja, o Gelassenheit em relação às coisas, né? Os franceses vão traduzir errado como serenidade e igualdade de alma.
né, que na verdade o Heidegger vai explicar isso. Ora, não se trata de algo, algo apenas psicológico ou apenas passivo. O Heidegger diz que é uma atitude, né? E mais à frente, geralmente esse texto, quando ele é publicado, acho que foi publicado em francês no livro Questions, acho que Question 2, algo assim, ele é publicado Gelassenheit e tem a continuação, que é uma espécie de diálogo, não é? Entre um erudito e um professor, né? Mais um outro que eu não lembro agora, falando, o texto se intitula Sua Erläuterung der Gelassenheit. Os franceses traduziram como algo como algumas explicações sobre o Gelassenheit. Eu prefiro traduzir como sobre a discussão do Gelassenheit. Nesse texto, que a meu ver tem existe a grande vontade do Heidegger em definir necessariamente o que é o Gelassenheit, e ao mesmo tempo ele quer saber qual a essência do Gelassenheit, né? E aí acontece uma coisa nesse texto que eu fui ver há muito pouco tempo, praticamente a semana passada. O Heidegger, ele acaba, digamos, fugindo do Maître Eckhart, né? Ele se separa do Maître Eckhart, não é? E aí é como que eu sempre gosto de dizer que se o Heidegger tivesse com ele um japonês, ele não ia cometer esse erro. É sempre bom ter amigos japoneses. Tem um texto do Heidegger intitulado Unterwegs zur Sprache, ou seja, Caminho para a Fala, em que há um diálogo, né, entre um erudito e um japonês. O diálogo se inicia onde eles começam a lembrar um personagem muito importante para todos nós, que é o famoso Conde Cook, né? O Conde Cook, grande Conde Cook, repito, foi para a Alemanha tentar explicar conceitualmente a estética japonesa, que é mais elevada que a nossa. Uma das palavras, se eu estiver errado, me corrijam, é o Iki. O que é o Iki? É, digamos, o belo japonês, né? Mas não é um conceito. Não é um conceito. É um ver. É você contemplar o objeto e ver no objeto o que consiste aquilo. É um resplandecer do objeto. O japonês que está dialogando com Heidegger, para a sorte do Heidegger, vai dizer: Iki, ó que lindo, é a brisa do silêncio do resplandecente encantamento. Leio em alemão: Iki ist das Wehen der Stille des Leuchtenden Entzücken. Ou seja, é a brisa, mas é um acenar. É um acenar do objeto no seu silêncio. É exatamente isso que ele vai chamar a beleza. Não é um conceito, né? Tanto que o Heidegger nesse momento está mais inteligente. Ele vai dizer: ora, vocês japoneses não precisam dos conceitos alemães, da estética alemã. Vocês não precisam dele, Heidegger, nem Hegel, nem Kant, nem ninguém. Vocês têm que permanecer habitando na coisa para vocês
sentirem esse encantamento. Então eu sempre digo, se o Heidegger tivesse um japonês do lado dele, não cometeria isso. Okay? O Gelassenheit, o próprio Mettekar, ele sempre deixava aos ouvintes, né? Bom, vocês sabem, o Mettekar era ligado às místicas renanas e às meninas, as nossas meninas, Margarita Porret, aqui as nossas queridas lá, as beguinas, as maravilhosas lá, Radevik, as meninas todas, né? Que na época ele na condição de monge, líder espiritual, ele foi lá até as meninas, viu o que elas andavam fazendo e acabou sendo influenciado por elas. Não é? É maravilhoso isso. As meninas, você sabe o que faziam as beguines? Elas não eram freiras. Elas resolviam simplesmente pedir esmolas, contemplar a Deus, só isso. E isso deu uma bagunça danada, porque teve o famoso fenômeno da beguinagem. Né? Não tinha só as meninas, mas depois teve o livro da Marguerite Porret, né? A Espelho das Almas Aniquiladas, né? E o livro da Radvik, e elas mesmas, em particular a Marguerite Porret, que era uma graciosa, elas se diziam iletradas. Essa ideia da questão de ser iletrado, aqui na filosofia a gente é mais presunçoso, a gente diria que se trata de um recurso retórico, não é? No sentido, no sentido de dizer que não está na palavra. Não está na palavra. Está em algo que você vê, está num ver, mas no caso do Gelassenheit é mais grave, é mais difícil. Porque é o deixado enquanto tal. Tal não tal, com T-A-L, não tal ainda. A experiência do Gelassenheit, o ver do Gelassenheit, eu que gosto de cinema, eu vejo isso no filme Esposo, né? Aonde a câmera mostra as coisas, não é? E ao mesmo tempo as deixa lá. Eu ia trazer um data show, mas seria muito chato, seria até ousado, não achei bom. Então, por exemplo, vocês conhecem aquela atriz, Scarlett Johansson, vocês conhecem, não é? Por exemplo, ela está sentada aqui, vamos imaginar, aí eu faço assim com a câmera, ela está aqui, está aquela cadeira ali. Aquela cadeira ali, na medida que ela é deixada, ela está no âmbito do Gelassenheit. Tá? É o que é deixado ali em si mesmo. Todos nós, enquanto entes, enquanto ser, somos deixados. Deus, aí que tá, também é um deixado. Quando Saulo, por que me abandonou? Também é um deixar de Deus. E o Heidegger, para ir mais rápido, o Heidegger, a partir de um certo momento, o Heidegger abandona essas formulações do Mettekar, dizendo, se apropriando da palavra e tentando dar à palavra um outro sentido. O Heidegger vai fazer o que eu posso chamar de pedalada filológica. Ele simplesmente deixa a palavra lá e tenta redefinir a palavra do jeito dele. 5 minutos, né? 4, tá. Aí é que entra a questão do tal. Não é? O tal vai dizer que é o que está já no bojo do Gelassenheit é o não atuar. É o não envolvimento
é o não atuar, é o deixar a coisa lá. No capítulo, eu estou aqui com o texto traduzido pelo professor Stroviero. Eu tenho o de 97 e de 2007. Então, é o Laozi, né? Sob o céu, é uma citação, sob o céu mais suave, desembesta pelo mais firme do céu, sem manifestação penetra o impenetrável. Por isso eu conheço a vantagem do não atuar, a doutrina sem palavras, a vantagem de não atuar sob o céu poucos alcançam. Agora, o único poema escrito pelo nosso querido Maître Eckhart chama-se Grão de Mostarda. Eu fiz uma tradução selvagem do baixo alemão, vocês me desculpem, mas fico com o espírito do que diz o texto. O come é a montanha. Para escalar sem atuar, inteligência. O caminho te conduz a um maravilhoso deserto. Ao estreito e largo, sem limite, se estende. Nem lugar, nem tempo. A seu modo, só ele sabe. E só quero que vocês juntem esse texto do nosso Eckhart com o texto do Tao. Só através do Tao podemos ir além daquilo que Hadi não conseguiu. É estabelecer o Gelassenheit. De resto, eu só recomendo a vocês, que é um bom exemplo de Gelassenheit, espero que vocês não me considerem um fanfarrão, mas o filme da Sofia Coppola, Lost in Translation, que aliás se passa no Japão. Preste atenção no filme, que na verdade aquilo é uma alegoria da viuvez. É a alegoria de quem é deixado só. Então, é isso. Encontros e desencontros. Tá, muito obrigado. Eu, professor Walter, vamos compartilhar esse microfone aqui. Bom, agradeço aos palestrantes, né, e a vocês. E agora nós abrimos a mesa para questões, enfim, colocações que vocês tenham. E é só levantar a mão, a gente avista daqui e vai organizando. Lembra da frase que eu falei antes? É naquilo que sua linguagem não diz, Deus é verdadeiramente. Para vocês lerem. É naquilo que a linguagem não diz que o Gelassenheit é verdadeiramente. Questões? Você quer virar? Você se importa de virar o microfone? É pior. É pior? Ele traduz para você. Ele amplifica. Ou então, já que eu estou de posse da máquina de falar, não é? Eu escuto e repito para vocês o que ela estiver perguntando. Vamos de trás para frente. Primeiro, posso fazer uma para cada um? Sim, pode. A fala dele, qual é o seu nome? Professor Walter, isso. Então, ela vai fazer uma pergunta para cada um. Então, começando de trás para frente pelo professor Walter. Não, é só uma coisa que eu senti falta na tua fala. Desde o começo, deixar claro que costuma se traduzir Gelassenheit e Gelassen. Sein lassen, deixar ser. Ah, tá. Esse termo, deixar ser, está intimamente ligado ao conceito de Gelassenheit. Eu acho que você teria que ter falado desde o começo. Que é você deixar a coisa ser e deixar a cadeira ser. Pode parecer passividade, mas é um ato, é algo ativo. Você deixá-la ser. O não atuar, que é a atividade suprema.
Né? Então o Heidegger sempre traduzido como deixar ser. Quero ficar mais claro tudo que você vai falar se você começa a perguntar. É que, na verdade, quando o Heidegger coloca o Gelassensein, ele puxa a questão para o Sein, que é o Sein dele, Heidegger. Né? Então eu quis, como eu, na verdade, eu entro em polêmica com o Heidegger, eu quis deixar eu quis ser mais fiel ao sermão, porque o Maître Eckhart, ele vai usar isso, Gelassen ist, que é o que você está falando, mas no caso do Heidegger seria Gelassensein, que faria com que ele dissesse, que ele desqualificaria mais na frente o Gelassenheit como nem ôntico e nem ontológico. Né? Então, chega. Ele diz, por exemplo, ele começa assim, Maître Eckhart é mestre, depois ele fala, há uma palavrinha antiga aí, que é Gelassenheit. Aí, nas explicações, na discussão, ele vai falar, é um cara antigo que achava que a gente tinha que abandonar a nossa vontade em relação à vontade de Deus. E ele meio chuta para o lado, entendeu? Ele chuta, porque a ideia... Ele diminui, por quê? Porque ele vai dar uma ênfase a essa relação do Gelassensein, não é? E ao mesmo tempo... porque ele porque ele quer fazer o seguinte, ele quer dizer o seguinte, que ele vai explicar, ele vai dar um novo Gelassenheit, que para ele vai ser o verdadeiro, não é? E na medida em que a linguagem, porque eu tirei usar a linguagem, a casa do ser, ele vai tentar resolver essa questão através da linguagem como a casa do ser. Então, na verdade, o que eu quis fazer é me separar. É meu divórcio do Heidegger. A 1000 vezes. Agora, tem mais uma pergunta para cada um. Vocês, não sei se estão dando para ouvir, é meio constrangedor eu ser intérprete da pergunta de outra pessoa, mas eu acho que o microfone também, não sei se chega aí. Chega aí, Nico, você está vendo? Não chega. Então vamos fazer com que é bem mais fácil. Então, para o professor Rogério, eu fiquei com algumas dúvidas. Uma delas, eu não consegui entender o que é o isolamento do eu. É a primeira questão. E, em segundo lugar, para polemizar um pouco, eu não consigo concordar com o Tsena quando ele diz que a experiência mística natural não pode fazer essa separação do mundo em direção à origem, porque a distinção, pelo que eu entendi, o que distingue a mística natural da mística teológica, religiosa, dizendo que a religiosa está buscando o princípio de se distanciar dos fenômenos em direção à causa primeira. Só que eu discordo, porque para mim a mística natural também pode chegar aí. Quando a gente pega os relatos do Santo Daime, através da ayahuasca, as comunidades religiosas que procuram a sese através da ayahuasca, que é semelhante à mescalina, eles costumam relatar um abandono do mundo das imagens, dos fenômenos. É possível também pode estar dentro do espectro da mística natural, seja através de drogas, ou seja através de uma intuição, de uma iluminação, sem preparação ascética, né?
Eu acredito que não consigo entender por que não pode ser uma separação do mundo em direção à origem, também a partir da mística natural, né? E a explicação do isolamento e as pessoas. Sobre o isolamento, aqui ele está falando de uma perspectiva oriental. Por exemplo, ele pega o Sankhya, e o Sankhya, digamos assim, é a parte doutrinária do yoga, que seria a contraparte prática, né? Assim, o Sankhya diz que existe os Purusha, que é muito difícil de traduzir esse tipo de coisa, mas vamos dizer que seja a alma ou o eu. Mas essa alma ou eu, ela não é identificada com o composto psicofísico, ou seja, nem com seus pensamentos, emoções, né, nem com seu corpo. Todo esse conjunto de variável dentro de você é prakriti, é a natureza, por assim dizer. Também não é exatamente natureza, mas é o termo que ele usa aqui. A experiência do isolamento do eu é justamente a experiência que a yoga pretende realizar com a discriminação entre Purusha e Prakriti. Assim, a Purusha não tem qualidades, ela não dá sequer para dizer exatamente, ela não tem qualidade nenhuma, mas ela, por assim dizer, põe em movimento Prakriti. Aí, no momento em que ela se une a Prakriti, você tem as primeiras distinções, são as 3 primeiras gunas, Sattva, Rajas e Tamas. As Sattvas são as mais altas, as Rajas as mais do meio, são relacionadas ao mundo, por exemplo, dos animais, tudo. E Tamas, o mais baixo dos homens maus, da coisa mais baixa. Por isso que Tamas, Tênebras, né? Parece que a etimologia conduz a isso. Mas, então essas 3 gunas é o movimento delas, né? E a proporção delas é que define o que você é. Mas isso não se identifica com Purusha. É como o Wu Wei, né? Ela age sem agir. Ela age sem agir. Purusha, digamos assim, é um motor imóvel, né? Mas existem milhões de Purushas. Mas você poderia dizer que o Prakriti seria o ego e Purusha o ser essencial, o self? Você pode dizer que é o ego no sentido do ego de apego a esse mundo, o ego de manifestação de tudo que é mutável em você, tudo aquilo que está direcionado a esse mundo. Assim, pode-se dizer com isso. O problema dessas coisas é que a tradução disso nem sempre é muito fácil de fazer, né? A transposição. Basicamente. O que é condicionado do incondicionado, exato. Só que no caso não tem aí por exemplo, não tem Deus, né? No sentido de um princípio último. Você tem Iswara, mas não bate muito bem com o conceito de Deus. Por isso que ele coloca esse tipo de ideia, esse tipo de doutrina, do lado do isolamento do eu. Aí ele vai pegar também Sankaracharya, o Advaita. Ele vai pegar e dizer, olha, a separação, a união de Atma com Brahman, para ele não é uma união com o absoluto. Na verdade, ela é somente uma experiência do tipo do Sankhya. É a interpretação que ele faz do isolamento do eu. Ele vai dizer, é o mesmo tipo de experiência. É claro que todo mundo fala a partir de um ponto, né? Mas o Tsenya, ele não era cristão e depois de um tempo ele se tornou católico, né? E é claro que ele está fazendo uma interpretação que, como católico, como teísta, né, ele coloca, claro, o peso na experiência mística teísta, né, e por isso ele distingue com tanta vontade, com tanta ênfase, né, esses 2 caminhos. Mas ele diz que no final, que na experiência mística religiosa, você tem esses 2 tipos de interpretação, né. Um adepto do Vedanta olharia para um cristão, para um místico cristão, e diz, olha, isso aí é só uma devoção bhakti a uma divindade, tudo é legal, bacana, mas ok.
E o cristão olhando para o místico hindu, né, para um Shankaracharya, um Gautama, algum cara assim, vai falar, isso aí é só o primeiro passo para você chegar a Deus. Quer dizer, realmente é meio que insolúvel a questão, pelo menos a impressão que me dá que ele deixa a questão nesse ponto. Eu não sei como é que ele trabalha isso nos outros livros dele, que são livros difíceis de encontrar, inclusive. Mas na sua segunda questão, eu não conheço nenhum trabalho do Zener que ele tenha pegado essas experiências. Aliás, tem um que é Zen Drugs, Zen Religion and Drugs, se não me engano. E tem um outro livro dele também bastante interessante, Our Savage God, né? Nosso Deus Selvagem, né? em que ele tenta mostrar que uma determinada interpretação das doutrinas orientais levou a um certo tipo de desregramento na sociedade ocidental, né? Um certo tipo de interpretação da mística oriental. Mas certamente ele, até onde ele conseguiu ver e até onde ele conseguiu experimentar, porque ele tomou mescalina também, ele disse que essas experiências não ultrapassam esse fenômeno da união com o todo. Né? E dos relatos de outros místicos. Ele no livro, ele coloca vários, né? De cabeça eu não me lembro de todos, mas ele coloca, por exemplo, o Proust, a experiência do Proust, né? Que é uma experiência peculiar, ele admite, uma experiência peculiar, uma experiência diferente. A experiência do Rimbaud, né, em que inclusive ele fala de um certo ascetismo demoníaco, né, de uma busca pela dissolução, né, nesse livro, e de outros místicos ingleses e americanos, ele fala. Mas para ele, pelo menos, aí é aquilo, né? Assim, para ele, pelo menos, a mística natural é alguma coisa que não avança para além do mundo criado, por assim dizer, né? Para além da natureza, por assim dizer. É uma experiência unitiva, né? Mas que juntamente com isso, com o fato de ser uma experiência unitiva com a natureza, ela tem alguns aspectos que ele considera deletérios, que são esses aspectos, por exemplo, da relação dessa mística natural, que ela é encontrada, por exemplo, em manias, em surtos psicóticos, e às vezes acontece do nada, como é o caso do Proust, né? Que está tomando a Madeleine e de repente, pum, tem aquela experiência do passado, presente, coabitando, o passado torna-se o presente e depois vai embora. Mais ou menos descrevendo a experiência do Em Busca do Tempo Perdido. Então ele diz que esse tipo de experiência não é uma experiência mística, justa, por assim dizer, é justamente uma experiência mística, mas não é uma experiência mística religiosa. Eu não sei se ele tratou por exemplo, de outros usos, de outras substâncias, mas até onde eu li dele, que eu não li tudo dele, mas até onde eu li dele, essa seria a posição dele. Não tem muito como dizer o contrário. Para ele, realmente, a mística natural é isso. Oi, eu peguei de volta o microfone, eu sei que você tem mais uma questão, né? Mas acontece eu trabalho com língua e literatura sânscrita e exatamente Sankhya Yoga e Advaita Vedanta são têm sido até o momento meus principais objetos de pesquisa. Então, eu até iria lançar uma questão, um comentário, justamente depois da apresentação do professor Rogério. Então eu vou aproveitar e até colocar alguns esclarecimentos sobre o ponto de vista só do Sankhya e do Advaita, porque seriam algumas posições aí que Zener colocou, mas de maneira mais superficial a leitura dele, né? Então eu até fiquei interessada agora em estudar Zener para ver, as colocações que ele faz aí. A questão do Sankhya Yoga e do isolamento do eu, o isolamento do Purusha. Isso se dá na filosofia do Sankhya Yoga porque ela é uma filosofia dualista. Em última instância, ela explica
existência de universo e de criaturas através de uma redução ao 2, a um par de princípios antagônicos igualmente eternos, porém um é inteligente e o outro é não inteligente, composto, complexo, que seria o princípio que gera os fenômenos. E os fenômenos são gerados pela presença de um número infinito de purshas ou unidades de inteligência, não é? Unidades consciência aí, não é? Mas elas não se tocam umas às outras. Eu sei. Mas elas não se tocam umas às outras. Então daí faz sentido no yoga, do Yoga Darshana, que é vinculado ao Sankhya, se explicar o estado mais elevado, não é, de libertação do ser como um isolamento do Purusha com relação ao princípio fenomênico, que seria a fonte de dor e dualidade e sofrimento. Então é uma experiência libertadora, enfim, de iluminação, não é? Mas a parte é uma experiência no transcendente apenas, a parte imanente. E isso emendo o que eu queria comentar, né? Dá a impressão que, por exemplo, a primeira experiência que ele chama, ou o primeiro conjunto de experiências de mística natural, eu chamaria mais, assim, eu preferiria, não é, pensar em todas elas, quer sejam induzidas por drogas ou por processos meditativos, porque é possível também, não é, processos metodológicos de se alcançar. Eu diria que elas são experiências do sagrado ou do divino ou do transcendental na imanência da criação. São experiências de totalidade na imanência, em presença dos fenômenos que são aí transmutados, não é? Numa ideia de unidade. Isso, mesmo no Tratado de Yoga, o 4º capítulo começa aqui, alguns estados de Samadhi, porque tudo isso, essas diferentes experiências místicas, no Yoga vão ser entendidas como estados diferentes de Samadhi. Então, alguns estados de Samadhi serão de conjunção com o que existe, serão dessa imanência, mas o que se busca é a transcendência, que para o dualista será o isolamento do princípio do ser, do princípio do devir, do tempo e do espaço. Mas para o monista será concomitantemente uma onisciência imanente e transcendente. Não é? Então são leituras assim. Estamos, claro, esgotando o tempo, ou já esgotado, não é? Mas, e agora o que fazemos? Não é? Tem mais uma questão, mas encerramos, mas as discussões continuam offline, não é? Off microfone, não é? Vocês podem sequestrar os palestrantes para conversar. Não é? Agradeço aos presentes e a vocês todos que vieram assistir. E encerramos então, não é? Por questões de tempo, a nossa terceira mesa. Voltamos em breve, não é? Às 2 horas, não é? E aí eu vou dar uma palestra e depois temos mesa redonda e muitas coisas legais acontecendo até o fim do evento. Obrigada.